mais gurizinho, né? Patriota Júnior está de volta. Tem alguma língua que é mais fácil de aprender, Patriota? Oi, Renata. Pois é, de volta aqui no Manhã Cidade, a gente sabe, né, que as crianças por si só, né, já têm uma certa facilidade, né, em aprender. Isso também, claro, se aplica ao aprender um novo idioma, uma nova língua, e olha que elas podem, né, aprender vários idiomas ao mesmo tempo. Eu já descobri isso aqui, viu? Nós vamos conversar sobre o assunto com a Paula Santos, que é coordenadora pedagógica aqui do CNA. Paula, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. É por aí, né? A criançada realmente tem uma maior facilidade, né? O que é que explica isso? Muito bom dia. Gostaria primeiramente de agradecer à Rádio Cidade, né, por essa entrevista e proporcionar esse momento para a gente aqui no CNA. E como eu sou educadora, eu gosto muito de falar a respeito de educação, né, gente? É muito importante. E sim, a criança ela tem aí mais facilidade, é mais rápido o aprendizado do idioma para a criança. E um dos pontos principais para a gente começar a conversar aqui é sobre a plasticidade cerebral, Patriota. A plasticidade cerebral nada mais é, e a plasticidade cerebral ela acontece em toda a fase da vida, a infantil, da adolescência até a fase adulta, mas para a criança é mais proeminente. A plasticidade cerebral nada mais é do que a habilidade que o cérebro tem de se moldar e fazer conexões neurais para que o conhecimento ele seja absorvido. E aí a gente vai imaginar que o cérebro da criança, nesses primeiros anos de vida, é novo, né? Novinho em folha. E aí, por ser novo, toda a informação que lhe é apresentada é absorvida com mais rapidez, porque a criança ainda está no seu desenvolvimento cognitivo. Então, como está ainda nesses anos de desenvolvimento, construção de conhecimento, se torna mais rápido. Existe uma idade ideal, Paula, para os pais que estão pensando aí em colocar o filho, né, para aprender aí um novo idioma? Tem uma idade ideal ou não? Quanto mais cedo, melhor. Né? Então, se os pais já quiserem, aqui no CNA, por exemplo, a gente começa a aceitar as crianças a partir de 3 anos. E os pais, eles também já podem começar, não é verdade, a incentivar o ensino do segundo idioma, de um terceiro idioma, já de casa, apresentando esse segundo, terceiro idioma para a criança em contextos do dia a dia, em contextos naturais, de forma, né, realmente a ser apresentado no cotidiano. Agora, algumas crianças, elas podem aprender mais rápido que outras, né? Mas isso não necessariamente significa um sinal de atraso, né, Paula? Cada uma tem seu tempo, né? Exatamente, né? Como qualquer outra pessoa, cada criança, ela vai ter, como você mesmo disse, Patriota, o seu tempo de aprendizado. Isso não quer dizer que ela sabe mais ou que ela sabe menos, tá certo? Mas é muito importante, quando a gente fala sobre aquisição de um segundo idioma, por exemplo, a gente compreender que para a criança, quando a gente compara com um adulto, né, para a criança acaba sendo também mais fácil e mais rápido porque ela tem pouca interferência na aprendizagem. Também é um ponto importante da gente conversar aqui, Patriota. E essa interferência na aprendizagem é justamente porque a criança ela ainda não tem uma bagagem linguística consolidada. Então, quando a gente é adulto, a gente tende, quando está aprendendo o segundo idioma, a fazer conexões. Por exemplo, as regras que são aplicadas no português, eu vou querer aplicar essas regras no inglês. E a gente sabe que cada idioma é um mundo. E quando a criança está aprendendo esse idioma, mesmo que seja no tempo dela, algumas aprendem mais rápido, outras, às vezes, precisam de mais tempo para se desenvolver, mas acaba sendo mais rápido também, porque ela não faz ainda essa conexão entre os idiomas, ou se faz, é de forma menor, né, mínima. Fazer com que a criança tenha essa abertura, fazer com que esse processo se torne prazeroso, não um negócio maçante, chato. Isso também é fundamental, né? Exatamente. Aí é o que a gente traz nas nossas aulas, não é, Patriota? A gente precisa trazer nas aulas, porque vamos imaginar que nós aprendemos o nosso idioma nativo de forma natural. Isso se chama imersão natural. Então, para que a criança ela aprenda o segundo idioma e a gente consiga aproveitar o máximo dessa plasticidade cerebral, a gente precisa também colocar a criança em um ambiente que seja natural. Então, as aulas que a gente traz aqui no CNA, por exemplo, a gente insere a criança em um contexto que seja engajador, que seja criativo, que estimule aí a criatividade da criança, até porque a criança é muito curiosa, não é verdade, Patriota? Então, a gente precisa realmente engajar a criança nesses contextos. A motivação aí é fundamental, essa questão da curiosidade, né, de aguçar a criança, né?
Sim, exatamente. E aí, se você falou sobre não trazer de forma maçante esse inglês, não é isso? Então, se as aulas elas acontecem de forma estressante para a criança, isso não vai fazer com que ela se desenvolva. E é justamente o contrário que a gente faz aqui no CNA. Então, a gente traz aulas criativas, aulas personalizadas e significativas para a criança. Então, o que a criança está aprendendo em sala de aula precisa ter ludicidade. Precisa trazer empolgação, precisa trazer diversão, porque a criança ela também aprende em contextos sociais e emocionais. Então, se ela se conecta positivamente de forma emocional com a aula, a probabilidade dela aprender e aprender de forma fluida vai ser muito maior. Esse ponto que eu queria tocar agora contigo, a questão da escola de línguas, né? Uma boa escola de línguas que ofereça uma estrutura bacana, né? Com conceitos que se integrem aí nessa parte do desenvolvimento da criança. Exatamente, Patriota. Então, assim, é muito importante que a gente tenha profissionais formados na área correta. Então, é tanto que as nossas crianças, as menores que falam, crianças de 3, 4, 5, 6 anos, que é justamente esse momento que a plasticidade cerebral ela é mais proeminente, é necessário que a gente tenha profissionais muito bem qualificados que saibam como estimular esse conhecimento na criança. E aí a gente tem aqui profissionais formados que conseguem entender como é esse desenvolvimento cognitivo e traz aulas dinâmicas, aulas comunicativas, porque o idioma ele se aprende através da comunicação, né? Então, por que é que eu aprendo português? Por que é que eu aprendo inglês, o espanhol, se não para me comunicar? Então, nas aulas aqui do CNA, a gente simula situações da vida real nas quais a criança entende que ela vai conseguir utilizar aquilo na vida dela. Precisa ser significativo. Caso contrário, não teria por que eu aprender. É isso aí. Paula, nós estamos falando da facilidade que as crianças têm para aprender uma nova língua, um novo idioma. Agora, claro que qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode, né, buscar uma nova língua, um aprendizado, não é isso? Com certeza, inclusive você, tá certo? Então, é muito importante a gente também ter em mente que não é porque eu já sou adulto, já sou um adolescente, que eu não consigo aprender um idioma. Falando também um pouquinho de novo da plasticidade cerebral, ela acontece, como eu havia falado, em todas as fases da vida: infantil, adolescente e adulto. E essa plasticidade cerebral é a capacidade que a gente tem de fazer conexões para conseguir aprender um segundo idioma, um terceiro idioma. Então, os adultos eles conseguem fazer isso também. Claro, vai ter algumas interferências, porque a gente já tem uma bagagem da língua nativa consolidada, então a gente sabe de estruturas gramaticais, de vocabulário, isso aí acaba interferindo, mas a gente precisa dedicar um pouco mais de tempo, na verdade, ter um pouco mais de paciência. E um ponto muito importante, a criança ela é bem desinibida. Você pode perceber que a criança ela é bem curiosa, então ela vai lá, ela aprende, e o adulto, às vezes, ele tem um pouquinho de medo, tem um senso crítico, e isso acaba, o adulto tem que ter cuidado para acabar não sendo um obstáculo, tá certo? Mas aí aqui a gente traz, é muito importante mencionar também, temos as turmas de adulto e a gente traz justamente também contextos comunicativos para os adultos que sejam significativos para que eles possam utilizar na vida real deles e que eles consigam trabalhar também um pouquinho esse senso crítico, a autoconfiança. Então a gente não só ensina inglês, mas a gente consegue trabalhar nesse lado pessoal também do adulto e da criança. Perfeito, obrigado pelas informações. Paula Santos, coordenadora pedagógica aqui do CNA. É isso, né, Renata? É tempo de aprender, independentemente da idade, né? Sempre é bom ter essa abertura para aprender uma nova língua, um novo idioma, né? Isso, eu volto contigo.